Ontem eu recebi uns familiares aqui em casa e resolvi testar dois tipos de farinha diferentes para a mesma massa de hidratação, 70% de hidratação. O que é que isso quer dizer? Que para 1 quilo de farinha eu usei 700 ml de água e ainda fiz com o pré-fermento Biga. Então eu usei a farinha Caputo, pizzeria, e usei a Dona Benta, pizzaria também. Bom, considerações sobre as duas farinhas. A Caputo, logo de início, logo da biga, na verdade, vou mostrar a foto aqui no vídeo das duas bigas. Logo na biga você sente a diferença da farinha, né? A biga é mais consistente, mais fácil de trabalhar. A farinha da Dona Benta fez uma biga ok, achei até que iria deslanchar. Lembrando que uma massa de hidratação de 70%, ela é uma massa mais difícil de se trabalhar, porque ela fica mais mole, porque tem um percentual maior de água. Então ela fica bem grudenta. Então, assim, é paciência e tato mesmo e para trabalhar essa massa, que eu ainda preciso ter, não a paciência, mas o tato. Preciso ainda trabalhar mais com massas de 70% de hidratação para pegar o feeling dela mesmo de trabalhar com ela. Bom, voltando para as farinhas. Fiz as bigas, ficou 24 horas essas bigas na geladeira fermentando, e aí tiro ela da geladeira e coloco mais água e mais farinha e mais fermento. Bom, de cara logo, a farinha Caputo, que é a farinha italiana, ela já respondeu perfeito. A massa já começou a dar liga, já começou a ter estrutura da massa e ficou bem fácil de trabalhar. Vou botar um pedacinho do vídeo aqui também da farinha Caputo. A farinha Caputo eu fiz manualmente a massa, trabalhei na mão a massa. Só que se eu trabalhar 1 quilo de farinha na mão, começa a ficar um pouco pesado. E aí me deu uma preguicinha, eu fiz a farinha Dona Benta, eu vou fazer na batedeira. Eu não tenho essa batedeira surreal, né? A minha batedeira é uma batedeira de uso doméstico, que nem aguenta bater tanta coisa assim, mas ajuda. Enfim, mesmo processo. Biga dentro da batedeira, água primeiro, depois farinha e comecei a bater a massa. A massa não chegou no ponto de se trabalhar na mão. Ela ficou meio uma pasta, vou colocar aqui no vídeo também. Ela ficou uma pasta, enfim, não ficou legal. Parecia que não ia dar certo. E aí o que é que eu fiz? Voltei essa massa para a geladeira, mais 24 horas, para ver se ela ia conseguir ter uma estrutura. A da Caputo já estava um pouco estruturada, foi para a geladeira também para terminar de fermentar, as mais 36 horas mais ou menos que elas ficaram fermentando. A da Dona Benta, 24 horas depois, tirei da geladeira e aí sim eu consegui trabalhar a massa. Mas assim, de cara também já vi que a massa não ficou a massa que eu esperava que ela ficasse. Mas levei adiante e deixei elas o resto das 12 horas fermentando. Eu comecei a fazer na quarta-feira para assar no sábado as pizzas. Bom, comecei logo pela massa da farinha Dona Benta, porque se desse errado antes do pessoal chegar, eu já suspendia essa massa e faria outra massa com uma farinha logo. Lógico, não seria de longa fermentação, mas também daria no mesmo. Bom, a massa para trabalhar deu trabalho. Enfim, muito mole. Eu já esperava que fosse uma massa mole, mas não esperava que fosse tanto. Rasgou muito. Eu tive que botar muita farinha para abrir ela. Ela rasgou, não ficou legal. No forno também. Até deu uma bordinha, mas o gosto da massa não ficou legal, ao meu ver. Eu fiz as duas da mesma forma, com as mesmas proporções de farinha, água e sal e fermento. Enfim, eu não acho que a farinha, na minha opinião, a farinha Dona Benta Pizzaria sirva para uma pizza de longa fermentação e de hidratação de 70%. Eu já usei ela para fazer pizzas de casa normal, que a gente assa no forno doméstico, e deu super certo. Tá? Aquela pizza que você faz em 1 hora. Fermenta em 1 hora e bota pro forno, abre ela no rolo e bota pro forno. Super deu certo. Ficou crocante, beleza. Mas para uma pizza estilo napolitana, eu não usaria novamente. Lógico, a gente vai pelo preço, às vezes, das coisas. A Caputo, aqui em Salvador, nos lugares que eu encontro, ela tem uma variação de preço de R$ 25 até R$ 35, a depender do lugar que eu compre. Essa farinha da Dona Benta, você vai achar de 5 a R$ 7.
é uma diferença muito grande. Se isso for para ser usado para comércio, realmente é uma diferença que vai pesar aí no bolso e vai fazer o produto ficar caro. Mas para uso doméstico, a gente quer comer uma coisa de boa qualidade, então eu indicaria a farinha Caputo para isso. No final, eu consegui fazer pizzas com ambas as farinhas. A Caputo, ela realmente atendeu melhor. Eu também observei que não sei se eu fiz alguma coisa de errado, e aí é fazendo testes para ver se alguém que está assistindo o vídeo saiba o que onde eu posso ter errado. Eu acho que eu trabalho pouco a massa, né? Antes da segunda fermentação, acho que eu tenho que trabalhar mais a massa. Enfim, vou fazer esse teste novamente. Mas eu não achei que essa farinha, essa massa com 70% de hidratação, ela teve uma borda muito alta. Também não sei se foi a hidratação ou se foi a biga. Eu vou testar também, fazer ela direto com 70% de hidratação, sem a biga, ou fazer uma de 60% de hidratação com a biga e ver quais são as diferenças dela. Mas eu achei que dessa vez a borda não cresceu tanto como das outras vezes que eu fiz com a hidratação de 60% sem biga. Então são testes que têm que ser feitos até eu chegar no ponto ideal, porque o clima da região vai influenciar, a sua geladeira vai influenciar, se você bate a massa na mão ou se você bate na batedeira, vai influenciar também, porque a temperatura da massa influencia. E depois a gente pode falar sobre a temperatura da massa também, que é uma equaçãozinha que a gente faz para chegar num grau da massa para se trabalhar. Mas eu queria trazer aqui a minha experiência com as duas farinhas, que eu testei elas ao mesmo tempo, com a experiência da hidratação de 70%, com a experiência de começar com a biga também. Vou deixar algumas fotos, alguns vídeos aqui desse dia de pizza aí que eu fiz para minha família, mas continuar os testes e testando também o forno. O meu forno é o forno Nino da Cetro, que eu vou deixar aqui também para vocês, na descrição do vídeo, o link lá do forno e uma fotinha dele também aqui para vocês conhecerem esse forno. Então é isso, eu vou continuar com os testes para a gente chegar numa pizza que eu olhe e fale assim, caralho, eu cheguei onde eu queria. Mas aí, estou trazendo aí essas duas farinhas. A farinha da Dona Benta já descartei completamente para uma pizza napolitana. A Caputo eu sigo, é uma boa farinha, para se trabalhar, sabor, enfim, é muito boa. E vamos seguindo com os testes até que encontre aí o equilíbrio entre farinha, hidratação, temperatura, que é muito importante no forno também. E é isso.